mas ele era um homem compromissado com Deus. Quando ele ia na praia, naquela época era gravador, fita, né? Ele ia na praia, se Deus movia ele numa palavra, ele ligava o gravador e gravava a palavra. Teve palavra que ele estava na praia e ele parou o lazer dele para escrever. Então, a palavra que ele escreveu, o que eu quero dizer, é que ele escrevia a palavra baseada em texto bíblico. Baseada em texto bíblico, né? E aqui a gente começa na página 13, aí no último parágrafo. Eu vou pedir para alguém ler Colossenses 1, 28. Acho que a Daniela pode ler Colossenses 1, 28. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu nunca, olha que eu já li esse capítulo aqui, eu já li esse versículo várias vezes, mas eu gostaria que você analisasse todos o que diz esse versículo, tá? O que fala, para quem que esse versículo fala? Se é para os apóstolos, se é para a equipe apostólica, se é para os presbíteros, ou para quem fala? Lê. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Alguém quer atualizado para mim? Atualizado? Tem? Lê, Gabriel. Qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem perfeito em Cristo, aí fala como? Todo homem. E na atualizada diz assim: apresentar todos os homens completos em Cristo. Então aí começa o nosso apóstolo Paulo falando à igreja de Colossos, admoestando a todos os homens. Quem são esses homens? Homens de Deus. Quando fala de homem, fala de mulher. Nós proclamamos admoestando a todos os homens, ensinando-os a todos com toda a sabedoria, para que possamos apresentar todos os homens completos, perfeitos em Cristo. O que você entende sobre isso? Que eu posso completar a minha mulher com a palavra. O Senhor da minha vida pode tornar o irmão perfeito. A esposa pode tornar o seu marido perfeito. O esposo pode tornar. Nós possamos apresentar todos os homens completos em Cristo Jesus. Mão completa, aperfeiçoado em Cristo Jesus. E aí, aquela oração de Jesus, ele falou o quê? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra dentro de nós, a palavra viva dentro de nós podemos tornar o irmão perfeito. Mas os presbíteros aqui em Jaguaritinga, né?
não é perfeito. Você pode aperfeiçoar. Você pode aperfeiçoar. O Deus que está em você. O Deus que está em você. Então eu achei muito importante essa palavra. Responsabilidade. Admoestamos a todos os homens, ensinando-os com toda a sabedoria. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, a unção de Deus, a palavra, para que possamos apresentar todos os homens completos em Cristo Jesus. Eu acho que se a gente for falar dessa palavra aqui, a gente vai a reunião toda. Filipenses 3, 13 e 14. Não, irmãos, não alcançarei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Atualizado diz assim: irmãos, não considera que eu já tenha alcançado. Irmãos, não considera que já tenha alcançado. Às vezes nós não alcançamos isso. Aí, deixa o Gilberto falou, podemos tornar nossos irmãos completos em Cristo. E aqui está, não que nós temos alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o que está à frente. É isso aí. Então, esquecer das coisas que para trás ficaram e avançando nas que estão na frente. Estão na frente dessa palavra. Nós podemos tornar nossos irmãos completos em Cristo Jesus. Hebreus 10, 14 diz assim: pois com uma única oferta Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Então o Senhor nos aperfeiçoou para sempre. Ele nos aperfeiçoou. Nós temos que crer nisso. O inimigo quer fazer de tudo para desqualificar você. Para te humilhar, para te colocar lá atrás, né? Nós não podemos aceitar. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Eu não alcanço esta fé olhando para você, para mim mesmo ou para qualquer outra pessoa. Eu alcanço essa fé olhando para Ele e crendo que Ele fez o sacrifício perfeito. E se eu mantiver os meus olhos nele, isso também acontecerá comigo. Devemos ter canções como esta: Senhor, estás a manifestar-se em mim. Nossos olhos, Hebreus 12, 2 diz assim: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Então, os nossos olhos deve estar no Senhor, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Não vamos olhar para nada nessa terra. Não vamos olhar. Vamos olhar para o Senhor. Eu tenho, às vezes, ligado aqui na rádio, às vezes ver uma notícia. Esses dias eu desliguei. Eu desliguei das duas que eu estava ouvindo. Mas não dá. Não dá. As pessoas reclamando.
Sabe o que ele falava na rádio? Não há nada de tão ruim hoje que o mês que vem não vai se tornar pior. Eu não vi. Cada um que falar. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos. Se nós podemos santificar um irmão, trazer um irmão completo, viu, Paulo? O que está faltando no Isaac? Completa ele. Completa ele. Uma palavra. Então nós vamos aceitar. Nós vamos ficar com um versículo que diz assim: em ti será abençoado quem? Como fala? Todas as nações da terra. Todas As nações da terra. todas as nações da terra. Amém. Será que nós não podemos abençoar uma cidade de uma nação, Horácio? Será que nós não podemos abençoar? Em ti, e você tem capacidade de abençoar todas as nações da terra. Todas. Será que nós não podemos abençoar uma cidade? Como fala na Argentina, uma província? Né? Então nós não vamos aceitar. Então, aquilo lá me deu nojo, me deu ânsia. E no final pega um versículo lá da Bíblia lá e começa a falar que Deus é o nosso refúgio, é isso e aquilo. E no meio do programa fala um punhado de asneira. Olhamos para Jesus. Olhamos para Jesus. Amém. Ah, mas eu estou. Tu dizes. A voz saiu alta, né, Isaac? Falaram para Jesus: você é um beberrão, demoniado, glutão, amigo de pecadores, transgride a lei. Eu acho que alguns falam transgride até a palavra. Vocês lembram? Lembra lá? Você estava lá? Quando a mulher prostituta chegou em Jesus? Chegou não, foi levada, né, Horácio? Acho que foi levada a muque, né? Foi levada a muque, amarrada. Chegou lá e colocou, ó, prostituta. E segundo a lei, segundo a palavra, o que era que tinha que fazer? Apedrejar. Ser apedrejado. Jesus falou que se alguém estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E foi embora. E aquela mulher obedeceu uma mensagem tão pequenininha. Ninguém te condenou? Nem tampouco eu. Qual foi a mensagem que Jesus falou para ela? Vai, não pegue mais. Vai? Essa foi a mensagem. Quantos segundos? 10 segundos. Vai e não pegues mais. E ela foi, não pecou e passou a ser uma serva de Deus. Segundo eu escuto falar, segundo não, a Bíblia fala, né? Foi a primeira mulher que viu Jesus, né? Depois que Jesus ressuscitou. Foi a primeira mulher. A mulher que seria apedrejada. Amém? A menos que você esteja com foco sincero no Senhor, andará em algum aqui
algum grau de engano e jamais terá plena consciência da sua própria necessidade. Pode parecer contraditório, pois falamos há pouco sobre não focar nas necessidades. Não focar nas necessidades. Mas aqui é uma distinção importante. Quando o foco está apenas em nós mesmos, nossa necessidade se torna um fardo que nos oprime. No entanto, quando o nosso foco está no Senhor, conseguimos enxergar essa mesma necessidade sob uma nova luz, a luz do que Ele é capaz de realizar. E o mesmo acontece com a forma como olhamos para os outros. Quando estamos focados no Senhor, também percebemos as necessidades do nosso irmão. E isso nos move a fazer algo a respeito, porque a revelação que recebemos sobre o outro se torna positiva. É a vontade de Deus que vejamos como Ele, enxergamos como o Senhor. Às vezes as pessoas nos enxergam um punhado de falha, de erro, mas a palavra diz que o noivo ele olha para a mulher, a noiva e diz: tu és toda formosa, em ti não há defeito. Então, quando nós temos o nosso foco no Senhor, nós vemos a necessidade do nosso irmão, aí cumpre aquela palavra, aí nós vamos abençoar aquele irmão naquilo que ele está precisando, e ele vai se tornar completo em Cristo. É lindo demais. Então olhamos para o Senhor, né? Vamos olhar pelas nossas necessidades, vamos olhar por uma palavra que nos abençoa, que é Mateus 6,33. Como diz ele? Fala. Fala alto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos olhar pelas nossas necessidades, vamos olhar para o Senhor, vamos buscar o reino, olharmos para Ele e dizer uma palavra que o salmista falou: o Senhor é o quê? O meu e Nada lhe faltará. nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Eu estava conversando com o Isaac. Deus sempre nunca negou para mim tudo que eu precisava. Aquilo que eu não precisava, Ele nunca me deu. Aliás, aquilo que eu não precisava, Ele nunca me atendeu. Né? Mas aquilo que eu preciso. E Ele é Pai. Ele é Pai. Quem é Pai de todos? Você sabe que o teu filho necessita. Você sabe que você não precisa pedir nada para Deus? Onde está esse versículo, Horácio? O Senhor sabe o que te é necessário antes de você pedir. Né? Como Deus é bom demais. Né? Como Deus é bom demais. Eu já tive experiência, Horácio, de querer uma caminhonete vinho. Quero uma caminhonete cor de vinho. Então me falaram que tal cidade tinha. Cheguei lá, tinha umas 7 caminhonetes. Tinha vinho. A última lá atrás, eu estava vendo de longe. Eu falei, acho que vai ser aquela lá.
Está diante de Deus. Aí ia passando um senhor, eu falei, rapaz, eu queria comprar uma caminhonete. Você conhece essa caminhonete? Eu conheço aquela última lá atrás. De quem que era? Era do meu tio. Totalmente conservada, conservadíssima. E eu fui lá em 5 minutos, eu fiz o negócio. Deus me deu. Ele te sabe o que está. Sirvamos a Deus, irmãos. Sirvamos a Deus com alegria. E quando fala, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é você estar compromissado com Deus. Nós temos que aprender a dizer não. Não, mas eu estou te convidando para isso, para isso e para aquilo. Mas se vai te atrapalhar você buscar o reino, faça. Tenha domínio. Quem fala isso para nós é um moço chamado Daniel. Será que, ô Jô, você que é nosso aí, fala, nossa enciclopédia, né? Dá para saber quantos anos tinha Daniel lá na Babilônia? Mas eu acho que ele era novo, né? Ele era novo, porque ele foi levado, ele e mais 3 jovens para lá. Ele foi colocado como responsável diante do rei. Ele era superintendente? Ele era superintendente? Ele era um comandante, né? Mas a palavra fala que 3 vezes por dia, entre 14 e 17. 14 e 17, 3 vezes ao dia, ele tinha um compromisso com Deus. Então o rei sabia, nem ele chamava, ninguém. Ele tinha um compromisso. E hoje nós temos um compromisso aqui com a igreja, 2 reuniões. É inadmissível você ficar em casa e não vir para a reunião. A não ser que tenha um compromisso. No caso, professor, você ficar lá para fazer isso, fazer aquilo. Compromisso que Deus sabe. Mas o reino em primeiro lugar. Amém. Fala assim aqui, buscar o reino. Significa priorizar a vontade, os valores, os princípios de Deus, acima de tudo na vida, colocando-os no centro de todas as decisões e atividades diárias. É um estilo de vida que envolve viver de acordo com a justiça, o amor e a obediência à sua palavra, confiando que Ele proverá as necessidades básicas, sem se prender às preocupações mundanas. Amém. Quando o foco está apenas em nós mesmos, nossa necessidade se torna um fardo que nos oprime. No entanto, quando o foco está no Senhor, conseguimos enxergar essa mesma necessidade sob uma nova luz, a luz do que Ele é capaz de realizar. E o mesmo acontece com a forma como olhamos para os outros. Quando estamos focados no Senhor, também percebemos a necessidade do nosso irmão. Amém. E isso nos move a fazer algo a respeito, porque a revelação que recebemos sobre o outro se torna positiva. É a vontade de Deus que vejamos como Ele vê. Em resumo, quando nosso olhar está fixo no Senhor, experimentamos uma consciência contínua da sua presença. E isso naturalmente gera um espírito constante de arrependimento. Essa é a chave de tudo. E quanto àquele irmão que demonstra orgulho ou arrogância, é simples, ele não
está focado. O homem que está com o olhar firme em Deus é um homem humilde. Se um homem está com seus olhos fixos em Deus, a humildade e o arrependimento são marcas evidentes nele. Ele não se tornará arrogante, pois a luz de Deus o ilumina e o ajuda a ver suas próprias necessidades, mantendo-o humilde. O orgulho não encontra lugar em quem vive diante da face de Deus. Há outro ponto fundamental: se não estivermos focados no Senhor, corremos o risco de nos tornarmos hipócritas, passando a enxergar a vida com o coração enganoso. De fato, todas essas verdades estão interrelacionadas. Você não pode compreender plenamente a mensagem sem ver todas essas verdades juntas, como a luz que se revela ao passar por um prisma. Assim como as cores se misturam no prisma, esses pensamentos também se misturam. Não são verdades separadas, mas aspectos de uma única verdade. O perigo de não estar focado em Deus e a bênção de manter o foco nele. Os hipócritas enxergam apenas a si mesmos, pois é nisso que estão focados. Tal atitude sempre tem origem no coração enganado. Aqueles que veem Deus têm uma visão pura de si mesmo. Você não pode ver Deus sem antes ver com honestidade a si mesmo. Portanto, como fala em Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém. A pureza nos dá percepção. Então é muito importante, né? Aqui na parte de cima diz assim: quando o nosso olhar está fixo no Senhor, experimentamos uma consciência contínua da sua presença. Então, quando nós estamos, a nossa visão está no Senhor, o que nós sentimos? A presença de Deus. Se nós continuarmos olhando, fixando no Senhor, a presença do Senhor vai ser real. E sabe o que nós vamos receber? Descanso. Não é isso que o Senhor falou para Moisés? A minha presença irá convosco. Eu te darei descanso. Olha, irmãos, a coisa mais gostosa de um viver em Deus é você ter o descanso de Deus em você. Nada te perturba quando você tem o descanso. Amém? E aí diz: o orgulho não encontra lugar em quem vive diante da face de Deus. Não haverá. O orgulho não terá lugar em quem está diante da face do Senhor, em quem está olhando para Ele. Ele sempre vai ter humildade, porque ele está olhando para o Senhor e sempre dizendo: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Mais uma vez, essa bem-aventurança que Jesus falou, ela fala aqui: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Amém. Está bom. Se nós apropriarmos desta palavra, nós vamos ser muito abençoados. Eu creio que a palavra desta noite, ela pode nos levar a um passo maior na presença de Deus. Amém? Vamos selar essa palavra. Põe as mãos sobre você. Apropria. Pai, eu me aproprio dessa palavra para o meu coração.
ajuda a olhar para o Senhor. Creio, meu Pai, que seremos completos. Isso vai depender da bênção de cada irmão para nós. Oh Jesus, sabe das nossas necessidades, mas nós olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Procuramos da pureza, do descanso do Senhor, de um comprometimento com o Senhor e com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembra bem,